Fala pessoal, muito obrigado pela participação na live de ontem e também por deixar as perguntas aqui no meu Instagram. E para quem não assistiu a live de ontem, eu deixei liberado no meu canal do YouTube e eu vou deixar o link no final dessa live aqui na minha bio. Então depois vai lá, dá uma assistida, que eu achei incrível a participação de vocês ontem. E eu quero que você aproveite o máximo esse treinamento de hoje e que comece já a fazer diferença na sua vida amanhã mesmo. Então, vamos começar. Mas antes disso, se você tiver uma amiga, aquela sua amiga querida, que poderia gostar desse conteúdo, compartilhe esse vídeo com ela. Vamos começar a escalar esse tipo de conteúdo sobre saúde mental. Ele é de extrema importância. Então vamos começar esse treinamento de hoje? Vamos lá. A maioria das pessoas acham que, por exemplo, raiva é um sentimento negativo. É um sentimento que pode sim ter sido originado por algo negativo. Mas se eu tenho a capacidade de utilizar esse sentimento ao meu favor, você de repente pode se empoderar do sentimento de raiva e você pode conseguir muitas vezes instalar em um momento de dizer chega na sua vida. Aquele momento com raiva, por exemplo, com raiva de um sócio, de um marido, de uma esposa, ou de um trabalho, ou de um cliente. Você simplesmente fala, chega, eu não quero mais isso na minha vida. Então o sentimento de raiva, bem utilizado, ele deixa de ser um sentimento negativo e passa a trazer para mim, para você, um sentimento positivo. Passa a trazer para a gente possibilidades e não tirar as nossas possibilidades, não tirar as nossas novas oportunidades. Por quê? Porque simplesmente cada vez que você desenvolve a sua inteligência emocional, você usa ao seu favor os sentimentos, mesmo aqueles sentimentos que aparentemente negativos. Como muitas das pessoas pensam que a raiva sempre é um sentimento negativo. O sentimento é negativo, mas se eu sei utilizar e eu tenho uma boa força emocional, eu sou hábil e eu tenho muita inteligência emocional, até o sentimento de raiva, que eu considero muitas das vezes negativo, eu consigo utilizar ao meu favor e não contra mim. Então a quinta capacidade da inteligência emocional é a capacidade de utilizar os nossos sentimentos ao nosso favor e não contra a gente. Então, aí sim, entendendo tudo que eu te expliquei na última live de ontem e nesse início de hoje, agora sim podemos simplificar. A inteligência emocional é controlar as suas emoções, ao invés de ser controlado por elas. E é isso que você deseja, sim ou não? Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala do quê? De estar controlando a nossa vida, controlando as minhas emoções, controlando os meus sentimentos e não sendo um marionete, um fantoche dos nossos sentimentos, vivendo picos e vales, alegria, empolgação, planos, metas, objetivos, depressão, frustração, não perdão, não conseguindo aquilo que eu quero, se sentindo travada, se sentindo frustrada, com medo, insegura. Como eu falei, quanto mais inteligência emocional, menos picos e vales, mais estabilidade, mais constância. E constância é um dos grandes segredos do sucesso. Esse grande segredo do sucesso é você continuar a caminhar, continuar a caminhar, continuar a caminhar. Porque eu, você, todos nós passamos por uma infinidade de desertos. Uma infinidade de desertos nas nossas vidas. E quem não sucumbe aos desertos da vida são aqueles que continuam a caminhar e continuam a caminhar. Porque você precisa ter duas coisas: constância e estabilidade. Estabilidade é a habilidade de controlar as nossas emoções, ao invés de ser controlado por essas emoções. Sim ou não? Quando a gente coloca essa palavra controlar nessa nova definição, agora sim é simples.
é controlar as nossas emoções ao invés de ser controlada por elas. Agora você entende que por trás da palavra controlar tem tudo isso: nomear, identificar, rastrear, avaliar, utilizar, aprender a dar nomes para os nossos sentimentos. Aprender a identificar qual é o sentimento que está povoando aqui, na minha mente. Da onde ele veio? Ele veio do meu meio interno ou do meu meio externo? Porque senão, como você vai intervir? Você precisa saber da onde ele veio. Avaliar se isso me ajuda ou se isso me atrapalha. Porque se isso me ajuda, eu posso colocar mais desses sentimentos na minha vida, para cada dia estar mais perto daquilo que é importante para mim, que é importante para você. Ou se eu avalio que aquilo é negativo, eu posso então poder intervir, ressignificar. Agora que você já sabe sobre as 5 habilidades básicas, vamos para o próximo nível, para o próximo conhecimento, que é a lógica da vida. A lógica da vida ela é um conhecimento fundamental para qualquer pessoa que queira intervir na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, na sua maneira de construir os resultados, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Também nos seus relacionamentos. E não importa. A lógica da vida não chama a lógica da vida à toa. Ela é a ciência que decodificou o sucesso. A partir do momento que você entende a lógica da vida, você pode ter muito mais daquilo que é importante para você. Muito mais daquilo que é importante e que você valoriza. Porque você entende o processo de criação da experiência da vida. Então veja bem, nós temos 4 letras. Se você puder pegar um papel e anotar, fica muito mais fácil para você entender. Nós temos 4 letras. Você vai começar a entender a lógica da vida a partir dessas letras. Nas letras nós temos o P, que representa a palavra pensamento, o S, que representa a palavra sentimento, o C, que representa a palavra comportamento, e o R, que representa a palavra resultados. Dentro da lógica da vida, pensamentos, é lógico, é aquilo que nós pensamos. Os pensamentos geram os nossos sentimentos, que geram os nossos comportamentos, que geram os nossos resultados. Todo resultado que você, eu, temos na vida, seja ele resultados extraordinários, seja ele resultados medíocres, medianos, seja ele um resultado ruim, um fracasso, todo tipo de resultado, ele é subproduto dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, daquilo que você fazemos. Só que aquilo que a gente faz é subproduto dos nossos sentimentos. Se eu me sinto empolgado, entusiasmado, forte, corajoso, eu tenho um tipo de comportamento. Eu tenho um tipo de atitude. E essa atitude gera determinados resultados. Se eu tenho sentimentos negativos, se eu vivo medo, se eu vivo insegurança, se eu vivo ansiedade, se eu vivo deprimido, os meus resultados, ou melhor, os meus comportamentos não são comportamentos impulsionadores. São comportamentos que me limitam, que me atrapalham. Eu deixo de fazer o que precisa ser feito. Eu fico apático, eu procrastino. Eu deixo realmente de dar o meu melhor. Eu vivo fazendo o mínimo para obter o mínimo de resultado. E é isso que faz a massa das pessoas. Inclusive, isso é o grande motivo das pessoas terem resultados mais ou menos durante toda a vida. Você sabe por quê? Coloca aqui no comentário. Você sabe por quê? Porque tem comportamentos medíocres, vindos de sentimentos medíocres. Como eu disse na primeira aula, a maioria das pessoas vivem picos e vales. Elas não conseguem uma estabilidade, uma constância de sentimentos. Uma constância de sentimentos empoderadores, para que ela comece a gerar grandes resultados. E os sentimentos? Você não está andando na rua e 1 quilo de depressão cai na sua cabeça.
Sentimentos, eles são sempre subprodutos de quê? Coloca aqui no comentário para mim, por favor. Quais são os subprodutos dos sentimentos? Exatamente. São subprodutos dos nossos pensamentos. Então, todos os nossos resultados na vida, seja ele de sucesso ou de fracasso, ele está diretamente ligado à nossa maneira de pensar. E qual é o grande desafio? A maioria das pessoas querem os seus resultados, mudando os seus comportamentos. É por isso que nunca chegam em grandes resultados. Eu vou começar uma academia. Eu vou começar a fazer isso. Eu vou começar a implementar esse plano no meu negócio, na minha empresa, na minha carreira. Só que os sentimentos não dão suporte para isso. Não dão suporte para esse novo comportamento. Ela começa a se comportar de uma maneira nova, daqui a pouco ela volta para os seus velhos padrões de sentimentos. Você sabe por que isso? Alguém arrisca dizer o que isso acontece? Porque ela não mudou a raiz da lógica da vida. A raiz da lógica da vida são os nossos pensamentos. Como eu disse, você não anda na rua e 1 quilo de chateação cai na sua cabeça. 1 quilo de estresse cai na sua cabeça. 1 quilo de procrastinação cai na sua cabeça. Não, isso não acontece. Todo sentimento humano, ele é subproduto de um pensamento, da sua maneira de pensar, da maneira de pensar do ser humano. Vamos imaginar uma coisa. Vamos imaginar o momento mais triste na sua vida. Vamos imaginar que se eu falasse para você, olha, toma uma respiração profunda, enche o peito de ar e solte, feche os seus olhos. Não precisa fazer isso agora, é só uma ideia. Mas vamos imaginar que você fizesse isso, fechasse os seus olhos e eu falasse agora, leve os seus pensamentos para o momento mais triste de toda a sua vida. O momento onde você teve uma grande perda. O momento onde você perdeu algo importante ou alguém importante, enfim. O momento onde aconteceu algo ruim na sua vida. Leve a sua mente para lá, agora mesmo. Leve o seu pensamento lá, agora. E procure perceber, procure lembrar quais foram as imagens desse momento tão triste na sua vida. Quais são as imagens que estavam presentes naquele exato momento? Quem eram as pessoas que estavam lá? E aí você começa a pensar nisso. E eu peço para você coisas do tipo, ouça os sons daquele momento tão triste da sua vida. E você começa a relembrar dos sons, do que você falava para você, do que as pessoas falavam para você. O que vai acontecer automaticamente? Uma pessoa que é levada ao pensamento do momento mais triste da sua vida, como ela vai se sentir? Se eu penso em coisas tristes, qual é o sentimento natural que vem em uma pessoa triste? Fala para mim. Uma pessoa que está pensando em coisas tristes, pensando em coisas negativas, se ela está pensando em coisas não possibilitadoras, qual é o sentimento que ela vem? Qual é o sentimento que vem nela? Naturalmente, é um sentimento de tristeza. Sentimento de tristeza, ela vai dar a base do comportamento que não é um impulsionador. Não é um comportamento que coloque foco, que tenha habilidade, que tenha força, que dê segurança. É claro que não. Se eu me sinto triste, eu não vou para cima. Eu vou para o encolhimento como ser humano. Quando eu me sinto encolhido, quando eu estou com a minha capacidade, com os meus sentimentos negativos, eu não estou na minha melhor capacidade de ter comportamentos e atitudes positivas. Eu não consigo ter grandes comportamentos. Comportamentos que me levam realmente ao encontro dos meus sonhos, dos meus objetivos, da minha realização. Sabe por quê? Porque os nossos comportamentos no encolhimento é de fazer o mínimo possível. É de nos afastar.
é de deixar para amanhã e de não fazer o que precisa ser feito. Fala para mim, é verdade ou não? E por consequência, os resultados. Eles são resultados ruins, são resultados negativos. Então perceba o seguinte, pessoas que têm um negativismo, como sentimentos negativos, têm como base comportamentos não tão possibilitadores e vão gerar resultados ruins. Essa é a lógica da vida. Mesma forma, se eu peço para você, feche seus olhos. Vá para o momento mais feliz da sua vida. Se eu peço para você recordar o momento mais feliz de toda a sua vida, talvez você seja pai, uma mãe, talvez você se reporte ao seu pensamento para o momento de nascimento do seu filho, por exemplo. Aí você pensa no nascimento do seu filho, nas imagens, onde você estava, tudo o que aconteceu, quais eram os sons que acontecia naquele lugar. Ao você levar o seu pensamento, ao você condicionar o seu pensamento ao momento mais feliz de toda a sua vida, qual é o sentimento que você tem agora? Se você pode pensar em coisas boas, as coisas positivas, em coisas felizes, o seu sentimento é o subproduto desse pensamento. O sentimento é de felicidade. O sentimento de felicidade vai fazer que tipo de comportamento? Comportamento que provavelmente é uma pessoa feliz, sorridente. Os comportamentos e atitudes de uma pessoa feliz, que se sente segura, que se sente empoderada, ela se sente capaz de fazer o que precisa ser feito. Os comportamentos dessa pessoa estão sempre embasados nos sentimentos de possibilidade. E que tipo de resultado ela vai gerar? Resultados positivos, resultados de sucesso. De cada dia mais a pessoa andar, estar mais próxima da sua realização maior. Então, pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos o tempo todo. Quem pensa de maneira mais negativa tende a ter resultados menos qualificados na vida. Isso é simples. Quem pensa de maneira mais positiva tende a viver com sentimentos melhores, ter comportamentos melhores e atitudes muito mais empoderadoras, mais adequadas, mais eficientes e, por consequência, tem melhores resultados. Então, a lógica da vida vai trazer para a gente o seguinte pensamento. Pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos, que geram resultados o tempo todo. Quer você goste ou não, quer que você concorde com isso ou não. Isso é neurofisiologia. A partir do momento que um pensamento nasce na nossa mente, ele obrigatoriamente, vai trazer para a gente um sentimento. Esse sentimento pode nos causar bons comportamentos, comportamentos que nos levam ao encontro dos nossos sonhos, ou que nos faça paralisar. Esses comportamentos constroem os nossos resultados, sempre. Aí você já começa a fazer as perguntas, mas Saluf, quando essa lógica da vida acontece? Essa lógica da vida acontece o tempo inteiro, a cada minuto da vida, a cada minuto da minha vida, da sua vida, a cada minuto da vida de cada ser humano na Terra. Porque isso aqui não depende se você acredita, se eu acredito nisso ou não. Isso, novamente, é fisiologia, neurofisiologia. Pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos, que geram resultados, que geram os seus resultados. Resultados, eles só podem ter duas naturezas. Elas não podem ter 3 ou 4 naturezas. Os nossos resultados, eles só podem ser de duas naturezas. Naturezas de resultados de sucesso ou resultados de fracasso. E aí vem outra pergunta. O que significa sucesso? Para cada uma das pessoas, sucesso tem um significado completamente diferente. Porém, se a gente pegar, por exemplo, no que diz respeito a finanças, a prosperidade, uma prosperidade financeira, se a gente for pegar a palavra sucesso financeiro, qual é o significado?
é você ter uma quantidade de dinheiro, ou seja, você tem o suficiente de dinheiro para, se você, por exemplo, parasse de trabalhar hoje, quantas semanas, meses, anos você conseguiria sobreviver sem mexer no seu padrão de vida e sem trabalhar? Como é que a gente mede sucesso financeiro de uma pessoa? A gente mede pelo tamanho dos seus investimentos e dinheiro que ele possui. Pessoas de sucesso são pessoas que têm muito, mas muito mais dinheiro do que elas necessitam. Então, por exemplo, talvez você saiba disso, talvez não. Mas no Brasil, aí no Brasil, tem 209 milhões de habitantes. 209 milhões de habitantes. E nós temos 172 mil milionários. Olha que distorção. 209 milhões de habitantes para 172 mil milionários. O que isso quer dizer? Pouquíssimas pessoas conseguem pensar, sentir, agir para construir resultados de muito sucesso. Sabe por quê? Porque a maioria de nós não fomos treinados para pensar de uma forma que gere uma quantidade suficiente de sentimentos e comportamentos para gerar resultados desse tipo. Resultados de sucesso são poucas pessoas que têm. Da mesma forma, o fracasso, ela também é um resultado que poucas pessoas têm. Se a gente for pensar no fracasso, uma pessoa fracassada financeiramente, vamos manter o contexto prosperidade financeira, nós temos lá 0,01% de pessoas que são milionárias. 0,01, ou seja, menos de 1 a cada 1.000 pessoas tem grande sucesso financeiro. Ao mesmo tempo, se a gente pensar numa pessoa fracassada, vou dar um exemplo aqui, sei lá, um mendigo. Eu não sei se o mendigo ele se considera fracassado, mas vamos só imaginar. De natureza, naturalmente, a maioria das pessoas diriam: ele é um fracassado financeiramente. É apenas para fim didático, que não tenham julgamentos de valores aqui. Cada um faz o que quer da vida. Cada um leva a vida que merece, a vida que deseja ser construída. Mas vamos lá. Vamos imaginar então 0,01%, menos de 1 a cada 1.000 pessoas tem sucesso, tem grande sucesso. Ao mesmo tempo, quantos mendigos de rua tem perto de 209 milhões? Nós vamos encontrar um número muito semelhante. Menos de 0,01% das pessoas são completamente fracassadas. E por que isso acontece? Porque a grande maioria de nós não somos nem pessoas de grande sucesso, estou falando dentro do viés financeiro, ok? E nem somos também completamente fracassados. E isso existe uma frase na alta performance que diz o seguinte: como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Uma pessoa que tem muito sucesso em uma área normalmente consegue replicar. Elas conseguem replicar esse sucesso em outras áreas, porque ela sabe pensar como uma pessoa de sucesso. Normalmente, uma pessoa que não tem grandes resultados na vida, em uma área específica da vida, ela não tem também bons resultados em outras áreas da vida. Você sabe por quê? Porque ela não sabe pensar como uma pessoa de grandes resultados. Ela pensa como uma pessoa de poucos resultados. A maioria dessas pessoas nem tem muitos resultados e nem tem muitos fracassos. Esse é um grande desafio que todos nós, sim, todos nós enfrentamos. A grande maioria de nós vive em boas e ruins fases. Em uma zona que na PNL a gente chama de zona de sereno desespero. A maioria das pessoas que eu e você conhece vive literalmente na zona de sereno desespero. A zona de sereno desespero é aquela zona da vida que... aquele campo da vida onde as pessoas vão usar mais ou menos a seguinte expressão: tá ruim, mas tá bom. É aquele campo da vida onde não está caótico, ela não está estragada, não está ruim, dá para viver. Eu tenho uma casa, eu tenho um relacionamento, eu tenho um marido,
eu tenho uma esposa, eu tenho um plano de saúde, eu tenho um emprego, eu tenho uma carreira, eu tenho um negócio. Nem tá tão ruim. Então, em função disso, as pessoas se sentem serenas. Ao mesmo tempo, uma espécie de desespero dentro dessas pessoas, dentro da maioria dessas pessoas. Não está muito ruim, mas eu sei que eu posso muito mais que isso. Eu vejo as outras pessoas tendo muito mais resultados do que eu. Mas como eu não sei chegar lá, mas eu não sei como chegar lá. Faz sentido isso para você? Fala para mim. Você se encontra na zona do sereno desespero? O meu relacionamento, ele é um relacionamento ok? Tá no sereno? Eu tenho uma esposa, eu tenho um marido? Desculpa. Eu tenho uma esposa, eu tenho um marido? Eu tenho uma namorada, um namorado? Mas eu sei que poderia ser melhor. Mas eu não sei uma maneira de fazer isso se tornar excepcional. Eu sei que o meu relacionamento poderia ser muito melhor, mas eu não sei como fazer. Minha esposa, meu marido, a gente não sabe como fazer. A maioria das pessoas que eu conheço, que você conhece, vive na zona do sereno desespero. É aquela pessoa que nem está muito doente, mas também está mais ou menos bem de saúde. Às vezes está bem de saúde, mas que sofre um pouco no certo desespero. Que ela sabe que ela poderia ficar muito melhor por si mesmo. Eu faço planos, tenho sonhos, faço os objetivos, faço meta. Eu quero realizar mais, eu quero conquistar mais, eu quero ser mais feliz, eu quero ter um relacionamento melhor. Eu preciso e eu quero um corpo melhor. Eu quero ter uma empresa melhor. Eu quero ter uma carreira melhor. Mas de alguma forma, a minha maneira de pensar não me permite dar esses índices extremos de sucesso. Para realmente criar uma vida épica, uma vida extraordinária. A maioria de nós vive aqui, ó, no meio. Porque tão poucas pessoas têm grande sucesso na vida. Porque são poucas as pessoas que aprenderam a pensar sem ser como o senso comum. Eu e você, fomos educados pelas pessoas comuns, mesmo que pessoas boas, as pessoas comuns. E fato é, se a gente tem um conhecimento comum, os nossos resultados são resultados comuns, resultados medianos. E isso acontece sempre. Essa é a lógica da vida. Aí você já está se perguntando, ok, faz sentido tudo que você está falando, afinal de contas, é uma ciência, esse conhecimento, pensamento, sentimento, comportamento, resultado. Sucesso, fracasso, sereno, desespero. Desespero de ter uma vida ok, mas ao mesmo tempo, viver um certo desespero que eu sei que eu posso muito mais que isso. Eu vejo que é possível, porque eu vejo pessoas em outros patamares, em outro nível. E eu olho para elas e falo, caramba, é possível, mas eu não sei chegar lá. Novamente, porque nós, eu e você, fomos educados pelo senso comum. Então, muitas dessas vezes, você tem um tipo de resultado e às vezes a pessoa fica meio que se torturando, chicoteando. Ela fica se martirizando. Na verdade, a culpa, de forma alguma, não é sua. A culpa é do senso comum. Porque nós fomos educados por esse senso comum, por pessoas comuns, mesmo que pessoas boas. Então, é a natureza que nós e os nossos resultados sejam resultados comuns. Pouquíssimas são as pessoas que têm algum tipo de conhecimento muito diferenciado, que pode levar ela para o próximo nível de resultado. Aí talvez você esteja se perguntando, ok, mas Saluf, faz todo sentido. Isso é sensacional. Isso é o que eu estou aprendendo. Isso é o que eu estou aprendendo. Ao mesmo tempo, talvez venha uma pergunta, mas Saluf, de onde nascem esses pensamentos?
E aí é uma boa pergunta. De onde nascem os nossos pensamentos? Porque a minha sensação, Salve, é que eu simplesmente penso. Simplesmente penso. E a gente não simplesmente pensa. Existe uma origem dos nossos pensamentos, que por consequência vão gerar os nossos sentimentos, os nossos comportamentos e os nossos resultados de sucesso ou de fracasso, ou de uma vida mediana. Os nossos pensamentos, eles só podem nascer de um único lugar. E vem pela letra M. Esse M quer dizer mentalidade. A nossa mentalidade, a minha, a sua, é que dá base na nossa maneira de pensar. Tudo que nós aprendemos na vida, aprendizados, experiências, as interpretações que nós fizemos de todas as coisas que aconteceu com as nossas próprias experiências de vida, ela vai construindo a nossa base, construindo a nossa mentalidade. Imagina o seguinte, a nossa mentalidade é como se fosse um banco de dados. Imagina que a nossa mentalidade normalmente é um computador. Ela vai gerir sentimentos, comportamentos e resultados a partir dos nossos pensamentos. Só que os nossos pensamentos, eles não nascem do nada. Você não está andando na rua e cai um pensamento na sua cabeça. Eles vêm sempre de algum lugar. E de onde eles vêm? Eles vêm dos nossos bancos de dados. E o que são esses bancos de dados que dão origem a esses sentimentos? São os nossos aprendizados, os conhecimentos que nós adquirimos ao passar da vida. Então, se eu quero mudar os meus resultados, se eu quero mudar e quero sair da zona de sereno desespero, e eu quero ter resultados extraordinários em todas as áreas da vida, o que eu preciso mudar? Fala para mim. Quero ver se você está entendendo tudo que eu estou falando agora. Fala para mim nos comentários o que eu preciso mudar. Exatamente, isso aí. Você precisa mudar a sua mentalidade. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Porque os nossos pensamentos, eles só têm um lugar a recorrer para buscar informações, que são os nossos bancos de dados. E os nossos bancos de dados, aqui, nós chamamos de mentalidade, que são os nossos conjuntos de conhecimentos. Desde o momento do nosso nascimento, nós vamos assimilando informações. Informações como se fosse o nosso HD. E o processador, o tempo inteiro, ele está buscando informação aonde? No nosso HD. E o nosso processador só pode processar informações se estiverem lá no HD. Se não tem informação extraordinária nesse HD, é impossível ter resultados extraordinários. Se as informações que tem no seu HD, forem informações de senso comum, vai acontecer a mesma coisa. Senso comum, resultados comuns. O que eu aprendi é mais ou menos exato. O fato é que eu vou ficar com uma maioria, ficar com os resultados mais ou menos. Porque a minha mentalidade, o meu banco de dados é limitado. O nosso processador, ele é limitado. As informações que estão no meu HD, no seu HD, também. Aí tem uma coisa. Nós vamos assimilando informações desde o nosso nascimento. E aí entra a minha pergunta. Será que tudo que eu aprendi me impulsiona? É claro que não. Uma parte das coisas que a gente aprendeu nos impulsiona. Outra parte que a gente aprendeu nos atrapalha. Porque nossa mentalidade, nosso banco de dados está lotado de informação positiva, mas também tem informações negativas, coisas ruins que aconteceram. Que a partir dessas coisas que nós criamos, o que a gente chama em neurolinguística de crenças limitantes, que são os nossos programas mentais. Os nossos programas mentais que estão aqui na nossa mentalidade. Eles dão a base na nossa maneira de pensar. E aí eu já te falo.
O que é um programa mental? De uma maneira muito simples. Um programa mental é, por exemplo, você levanta pela manhã e vai escovar os seus dentes. Você não tem que pensar sobre escovar os dentes. Você simplesmente escova os seus dentes. Por quê? É como se naquela hora que você levantou, você falasse para o seu cérebro, eu vou escovar os dentes. E seu cérebro desse um play em um programa. Você abre esse programa, escovar dentes. Você vai colocar a pasta de dente, vai começar a escovar os dentes uma quantidade de vezes, de um lado, para cima, para baixo. Você enxágua a boca e aquele programa termina. Você limpa a sua escova, enxágua e guarda. Pronto. Aquele programa que você deu play rodou e terminou a ação dele. A função dele agora está desligada. Vamos imaginar que você vai lá, bom, agora eu vou tomar banho. Você dá o play no seu programa tomar banho. Aí você vai entrar no chuveiro para tomar o seu banho e provavelmente você toma banho mais ou menos da mesma forma todos os dias na sua vida. Pensa no seguinte, por onde você começa a tomar seu banho? Não precisa me responder aqui não, por favor. Da mesma forma que o programa tomar banho, o programa escovar os dentes, você tem um programa amar. Você tem um programa para se relacionar. Você dá play naquele programa. E se o programa é um programa extraordinário, você tem um relacionamento extraordinário. E se esse programa for uma cópia de pai e de mãe? Por exemplo, que é o mais natural de acontecer. Acontece de maneira mais inconsciente. A gente nem percebe e vai copiando os programas de pai e mãe. Então você vai lá e dá um play no seu programa de relacionamento. O seu relacionamento é de sucesso ou é de fracasso? É mais ou menos? Depende dos seus programas mentais. Depende do que você copiou do seu pai e da sua mãe, ou dos seus pais substitutos. Você tem um programa ganhar dinheiro. Eu não sei se o seu programa é incrível, ou é um programa mais ou menos, ou é um programa fracassado. Eu não sei, mas a sua conta bancária sabe. Quer saber a qualidade dos seus programas mentais? Eu falei lá no início. Como descobrir se os programas mentais são eficientes? Fala para mim. Exatamente. Analisando sempre os seus resultados. Se eu quero saber qual é a minha programação de relacionamento, eu vou ver a programação se está extraordinária ou não, eu só vejo os meus resultados. Dependendo dos meus resultados, dos seus resultados, eles indicam se são programações mentais no relacionamento estão boas ou não. Na sua carreira, se você ganha muito dinheiro, se você impacta positivamente o mercado, se você impacta positivamente o mercado com aquilo que você faz, se você tem sucesso, se o seu programa de fazer dinheiro é um programa extremamente útil, extremamente eficaz, você tem uma boa renda, um bom dinheiro, sabe investir, se você tem um salário mais ou menos, o que é óbvio dentro da lógica da vida, seu programa de ganhar dinheiro não é tão eficiente. É que seu salário mais ou menos, ele é resultado sempre, é um subproduto do processo de criação, da base de tudo, que é a lógica da vida. Os seus programas podem ser de uma maneira de fazer dinheiro. Essa maneira de fazer dinheiro, ela é positiva ou negativa? Ela é boa, eficaz ou ela é mais ou menos? Enfim, não importa. O que importa sempre são os nossos resultados. Os nossos resultados sempre são indicadores dos nossos programas mentais. Nós temos infinidades de programas mentais. Por exemplo, dirigir o seu carro. Você vai para o trabalho, você vai fazer uma viagem, você simplesmente entra no seu carro e dirige. Por quê? Porque ao entrar no seu carro, você dá play no seu programa, dirigir o meu carro. E você faz muitas coisas, nem estando consciente do que faz. Mas você faz muitas coisas no volante. E quando você está dirigindo, você está atento às coisas que estão acontecendo. Você está usando seus pés, as suas mãos.
Muitas vezes até conversando, muitas vezes até usando o celular no dia de hoje, que não pode, é claro, mas todo mundo usa. Mas o fato é, você está rodando um programa que não está consciente. Você não está claro naquilo que você está fazendo, mas está fazendo. Você não está presente para aquilo, mas você está indo para o trabalho ou está indo viajar. Por quê? Porque você está rodando o programa Dirigir, que vem lá do seu banco de dados, que está no seu subconsciente. Você não está pensando nisso. Você simplesmente deu um play no programa. E nós temos muitos programas mentais para tudo. E como a gente descobre se os programas mentais, a nossa mentalidade é uma mentalidade extraordinária ou uma mentalidade mediana medíocre? Fala para mim. Agora você não pode errar nessa resposta. Escreve para mim como descobrir se os meus resultados estão indo... agora eu já respondi. É isso mesmo. Olhando os resultados. Porque a nossa maneira de pensar gera os nossos sentimentos, comportamentos e os nossos resultados. De sucesso ou de fracasso. De sucesso, de fracasso ou de resultados medianos. Essa é a maneira de pensar. Ela só pode pensar da forma que ela foi programada para pensar. Aí você já está louco aqui digitando, querendo perguntar: Saluf, eu entendi tudo. Eu entendi tudo que você falou no primeiro dia, no segundo dia. E agora? Eu quero uma coisa. Como mudamos a nossa programação mental defeituosa, que não está nos dando os resultados extraordinários? Fala para mim. Claro. Eu vou falar e é simples e rápido de mudar. Isso é fácil. Só que eu vou estar te mostrando amanhã, no nosso último dia de treinamento de gerenciamento das emoções com foco em inteligência emocional. Amanhã também terá um exercício no final dessa aula, para você realizar durante toda a semana e enviar para mim, caso você consiga instalar novos programas mentais dentro desse treinamento de 3 dias. Novamente, eu te dou os parabéns para você que está aqui no segundo dia desse treinamento, investindo o seu tempo e adquirindo mais conhecimento emocional, para sair dessa zona do sereno desespero. E se você ficou com alguma dúvida, quer saber mais, vai lá no meu Stories, deixa a sua pergunta ou entra no grupo do Telegram ou no grupo do WhatsApp, onde eu deixo materiais exclusivos sobre PNL e gerenciamento das emoções. Novamente, muito obrigado, te vejo no Stories e até amanhã. Valeu!